Oi, gente, tudo bem? Hoje não tem slide, eu vou ter um papo rápido com vocês sobre o trabalhador intermitente e a pandemia. Vocês devem ter reparado que o trabalhador intermitente, que é aquele que presta serviços por demanda, pela necessidade do empregador. O contrato dele é um contrato diferente dos contratos por prazo determinado e os contratos por prazo indeterminado lá na CLT. Ele ficou com uma espécie de um contrato ali separado. Então, o empregador convoca esse trabalhador quando há necessidade dos serviços. Esse trabalhador intermitente ele foi contemplado na MP 936 lá no ano passado, que era a MP da suspensão dos contratos e da redução de jornada e redução de salários, no início da pandemia, lá em 2020. E neste ano, na MP 1045, o intermitente foi excluído. Parece óbvio dizer, né, que de fato ele não deveria ser contemplado pela redução de jornada com redução de salário ou com a suspensão do contrato, justamente porque ele é um trabalhador por demanda, né? É da necessidade do empregador que ele é convocado. Então, se o estabelecimento do empregador está fechado por conta da pandemia, ele não será convocado e está tudo certo dentro do contrato, já é o previsto. Mas aí, eu gostaria de dar um pouquinho mais de profundidade nesse assunto para a gente pensar aí nas possibilidades de estratégias que o empresário pode estar pensando. A exemplo de demitir seus funcionários regulares para contratar intermitentes, pensando aí nesse ano que às vezes pode se prolongar de pandemia, né? Pode ser que a pandemia não se encerre em 2021, nossa vacinação está lenta, e às vezes o empresário, nesse receio de abre e fecha, pode pensar, bom, eu vou contratar, então vou substituir parte dos meus empregados por trabalhadores intermitentes. Se fechar o comércio, eu falo que não preciso. Se reativar o comércio, eu falo que preciso. E aí eu não tenho problema em me preocupar com estabilidade e etc. Bom, eu vejo um problema muito grande nessa estratégia, porque o contrato intermitente, apesar de verdade ele ser um contrato por demanda, eu entendo que essa peculiaridade tem que ser inerente às funções que esse trabalhador desempenha. Então, por exemplo, ele tem que ser de verdade um garçom, que seria um extra no restaurante, ele tem que ser uma pessoa ali coringa, que vai substituir alguém. Tem que estar inerente às funções dele essa intermitência. A intermitência não pode estar relacionada com o evento pandemia. Eu vejo a grande possibilidade de aplicação do artigo 9º da CLT para declarar a nulidade do contrato intermitente, tá? Se o empresário se utilizar dessa estratégia. Ou seja, se quando o estabelecimento estiver aberto durante a pandemia, aquele trabalhador está prestando serviços com continuidade e os momentos de ausência de trabalho forem apenas aqueles de fechamento, de restrições de atividade, eu entendo possível a aplicação do artigo 9º para falar, bom, aqui o empresário ele está fraudando o intuito da legislação do intermitente, né? Aqui o empresário está se utilizando de um subterfúgio de modo a ter menores encargos, porque na característica do contrato, essa intermitência não é inerente às atividades. Então, vamos pensar aí numa faxineira, por exemplo, né, que tenha que ir lá prestar seus serviços de modo presencial. Se eu tenho fechamento do comércio, ela não vai ter como desempenhar as atividades lá, né? Então ela vai ter que ficar em casa, ou de suspensão de contrato, ou uso de banco de horas, antecipação de férias e todas as medidas lá da MP 1045 e 1046. Muito bem. Se eu começo a contratar faxineira, sendo que quando o estabelecimento está aberto, eu preciso dos serviços dela de modo contínuo, ou seja, durante praticamente todos os dias da semana, dando apenas uma folga semanal. Isso se prolonga por semanas. E é somente em razão de fechamento das atividades que eu vou caracterizar a ausência de labor, eu acho que isso é fraude. Então, eu não apostaria nessa estratégia, eu acho arriscada, e acho que mesmo no contexto de pandemia e com às vezes, a Justiça do Trabalho sendo compreensiva com várias condições que as empresas estão passando atualmente, eu acho que nesse ponto a Justiça do Trabalho não vai passar pano, tá? Então, não recomendo essa estratégia para substituição de trabalhadores regulares que trabalham de modo contínuo para contratação de intermitentes, pensando nesse abre e fecha de atividades econômicas durante a pandemia. Era o recado de hoje. Quem quiser aprofundar é só entrar em contato, mandar sua mensagem, tá bom? Um abraço.